Galera, já se perguntaram o que leva alguém a largar tudo e atravessar o mundo para ficar tomando água de coco numa praia paradisíaca? Pois é, também me perguntei. Será aquele espírito aventureiro? Um desejo profundo de autodescoberta ou só uma necessidade desesperada de fugir do frio europeu e da rotina de escritório? Bom, para os viajantes que encontramos na Tailândia, a resposta é um mix de tudo isso e um pouquinho de não aguento mais minha vida anterior. E é sobre isso e muito mais que você vai descobrir agora. Parece que a Tailândia virou a terra prometida para os europeus congelados. Tipo um refúgio climático para quem acorda e precisa desenterrar o carro da neve antes de ir trabalhar. Como disse uma viajante da Alemanha, no inverno meu país é frio e escuro, eu queria sol, praia e calor. Simples e direto. Afinal, quem não trocaria um casacão de lã e temperaturas negativas por um biquíni e 30 graus na sombra? Já uma dupla de suecas foi ainda mais sincera. A Suécia está coberta de neve agora, então decidimos escapar para um lugar quente. E olha que engraçado. Quando perguntamos sobre o clima na Tailândia, a resposta foi quase sempre: quente demais. Ou seja, todo mundo foge do frio, mas esquece que o outro extremo também pode ser um desafio. Se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui, é que muitos turistas não estão apenas de férias, eles estão em uma jornada espiritual. Mas calma, não é bem aquele retiro com monges budistas, embora alguns tentem. É mais um processo de olhar para a vida, refletir e concluir. Ah, quer saber? Vou dar um tempo de tudo isso. Foi o caso dessa viajante alemã que trabalhou com crianças. Eu larguei meu trabalho como fisioterapeuta porque não queria ficar presa em uma rotina de 9 horas por dia. E essa outra, que não teve dúvidas na hora de se mandar. Acabei a universidade e não quis começar a trabalhar imediatamente. Decidi explorar o mundo primeiro. Sabe aquela sensação de ter passado a vida inteira estudando, conseguido um diploma e, de repente, perceber que não quer passar os próximos 40 anos dentro de um escritório? Pois é. Mas nem todo mundo veio para a Tailândia só para se encontrar. Alguns vieram porque, bom, trabalho é trabalho, né? A atriz e modelo da Argentina, por exemplo, veio a trabalho e aproveitou para curtir. Sou atriz e modelo, vim para a Tailândia a trabalho, mas aproveitei para conhecer o país. Ou seja, ela trabalha viajando. Já nós trabalhamos para viajar. A vida é injusta, né? E tem também quem vem para estudar. Como essa universitária da Bélgica que está morando em Bangkok. Estou estudando negócios em Bangkok. Vim para conhecer outra cultura e viver uma experiência diferente. Ou seja, ela trocou um inverno cinza e um ônibus lotado para a faculdade por uma cidade cheia de templos, praias e comida de rua barata. Decisão questionável? Nem um pouco. E você, o que faria? Depois de ouvir tantos relatos, fica aquela dúvida. E se a gente também largasse tudo e fugisse para um paraíso tropical? Será que íamos nos tornar cidadãos do mundo ou só pessoas perdidas sem plano de carreira? Bom, esses viajantes apostaram na primeira opção e, pelo jeito, estão adorando. Mas calma, que ainda tem muito mais por vir. Eu ainda vou te falar dos choques culturais que esses aventureiros enfrentaram. Porque não é só chegar na Tailândia e sair dando uai para todo mundo. Aqui tem regras e umas pegadinhas que ninguém te conta. Sabe quando você chega num lugar novo e, de repente, percebe que algumas coisas são tão diferentes que o seu cérebro demora uns segundos para processar? Pois é. A Tailândia é um daqueles lugares onde tudo é incrível, mas também tem umas pegadinhas que ninguém te avisa antes. De um lado, você tem praias paradisíacas, comida barata e gente sorrindo o tempo todo. Do outro, um trânsito que parece cena de filme de ação, temperos que desafiam sua resistência e pequenos detalhes que fazem qualquer turista pensar: o que está acontecendo aqui? Se você vem de um país onde cada um finge que o outro não existe no transporte público, a Tailândia pode parecer outro planeta. Todo mundo aqui é incrivelmente simpático, prestativo e sorridente. Uma turista da Alemanha resumiu bem essa sensação. As pessoas aqui estão sempre sorrindo. Parece que todo mundo ama a vida. Agora, se você vem de um país onde um simples bom dia para um desconhecido já é estranho,
pode ser ainda mais difícil de entender. Como disse uma viajante da Estônia, aqui todo mundo te cumprimenta e conversa, mas na Estônia, se um estranho falar com você na rua, você acha estranho e quer fugir. A Tailândia é basicamente o oposto de muitos lugares da Europa, onde o conceito de simpatia gratuita não é exatamente um costume local. Aqui você pode ser parado na rua só porque alguém quer puxar papo e isso é visto como algo normal. Se você acha que atravessar a rua na sua cidade já é desafiador, bem-vindo ao verdadeiro teste de reflexos. O trânsito na Tailândia funciona em um universo paralelo, onde regras parecem ser apenas sugestões e motos carregam desde famílias inteiras até cargas que você só acreditaria vendo. Um viajante da Finlândia descreveu sua primeira experiência tentando atravessar a rua. Fiquei parado uns 10 minutos tentando entender como atravessar. Ninguém para. Já uma turista norueguesa percebeu rápido que gentileza no trânsito não é algo muito comum por aqui. Na Noruega, os carros sempre param para os pedestres. Aqui você tem que se jogar na rua e torcer para dar certo. Se você quiser se locomover sem sofrer, a melhor opção é alugar uma moto. Mas é bom estar preparado, porque os tailandeses pilotam como se estivessem fugindo de algo invisível. A comida tailandesa é uma das melhores do mundo. É fresca, cheia de sabor e incrivelmente barata. Mas tem um detalhe que ninguém te conta antes de você dar a primeira garfada. A pimenta daqui não está para brincadeira. Uma turista alemã descobriu isso da pior forma. Eu amo a comida tailandesa, mas no começo foi difícil lidar com a pimenta. Já uma viajante francesa achou que precisava de socorro. A primeira vez que comia algo apimentado aqui, achei que ia ter que chamar a emergência. O problema é que mesmo se você pedir algo pouco picante, ainda pode acabar suando como se tivesse corrido uma maratona. A boa notícia é que, para quem gosta de economizar, a Tailândia é um paraíso. Uma turista da Suécia ficou impressionada com os preços. Os preços são incríveis. Você pode comer bem gastando muito pouco. Por outro lado, se você cair na armadilha dos restaurantes turísticos, pode pagar preços quase iguais aos da Europa. A dica aqui é comer onde os locais comem. Assim, você evita pagar caro por um prato que provavelmente nem está tão bom quanto o da barraquinha da esquina. A Tailândia pode ser ridiculamente barata ou surpreendentemente cara, dependendo de como você viaja. Uma viajante da Lituânia percebeu isso rapidamente. Aqui é mais barato que na Lituânia, mas se você vai a lugares turísticos, os preços são os mesmos da Europa. A regra é simples. Se você quiser economizar, precisa evitar os lugares feitos para turistas. No fundo, a Tailândia é como qualquer outro destino turístico. Se você quiser comer pizza e dormir em hotel caro, vai pagar o mesmo que pagaria em qualquer outro lugar. Agora, se souber onde ir, dá para viver como um rei gastando pouco. Além das grandes diferenças culturais, sempre tem aquelas pequenas coisas que ninguém espera até acontecer. A maioria dos turistas não se importa com lagartixas, até perceber que elas estão dentro do quarto. Uma viajante da Lituânia não escondeu o choque. Os pequenos lagartos dentro do quarto, normais. Mas ainda estou tentando superar o susto. Muitos turistas entram no banheiro pela primeira vez e percebem que não há papel, apenas uma mangueirinha. Foi o que aconteceu com uma turista da Bélgica. O primeiro banheiro que entrei não tinha papel, só uma mangueirinha. Tive que improvisar. Na Tailândia, dizer sim não significa necessariamente que a resposta é sim. Um turista britânico passou por essa experiência. Perguntei a um tailandês se o ônibus passava ali e ele sorriu e disse sim, mas nunca passou. Depois aprendi que dizer sim pode significar qualquer coisa aqui. Esse jeito educado dos tailandeses de nunca querer dizer não pode ser confuso para turistas acostumados com respostas diretas. Depois de alguns dias na Tailândia, a maioria dos turistas já aprendeu a atravessar a rua sem hesitar, aceitou que a pimenta veio para ficar e entendeu que um sorriso pode significar muitas coisas. O choque cultural pode ser grande, mas faz parte da experiência. E se você acha que isso já é muita coisa, espera até ouvir sobre as ilhas paradisíacas e os destinos favoritos dos viajantes a seguir.
Porque nem só de sustos vive um turista na Tailândia. Tem também aquelas paisagens de cartão postal que fazem tudo valer a pena. Se tem uma coisa que todo mundo espera da Tailândia, é aquela cena digna de filme, areia branca, água azul turquesa e coqueiros balançando ao vento. Só que, na realidade, nem tudo é tão instagramável assim. Às vezes você está lá, pronto para tirar a foto perfeita, e descobre que precisa dividir a paisagem com 100 outros turistas, um barco barulhento e uma trilha sonora improvisada de motores e vendedores ambulantes. Mas calma, porque os viajantes que passaram por aqui deram suas opiniões sinceras sobre os lugares que mais amaram e também aqueles que foram um pouco decepcionantes. Se você já viu uma foto de praia paradisíaca e pensou, preciso ir para esse lugar, existe uma grande chance de ser Koh Phi Phi. Ela é aquela ilha dos sonhos que na vida real tem duas versões, uma de cartão postal e outra de festival lotado. Uma viajante da Alemanha ficou encantada. Koh Phi Phi é surreal. As águas são azul turquesa e não há carros por lá. Mas nem todo mundo curtiu tanto. Outra viajante já deixou claro que nem tudo são flores, ou melhor, nem todas as praias são tão tranquilas assim. Maya Bay é linda, mas estava cheia de turistas. Falou um turista da Argentina. Ou seja, a experiência pode variar entre um paraíso tropical e um shopping center no final de semana, dependendo do dia e da sua paciência. Se a sua ideia de viagem perfeita inclui nadar com peixes coloridos e se sentir o próprio Jacques Cousteau, Koh Tao pode ser o seu lugar. Essa ilha é um dos melhores pontos de mergulho do mundo, além de ser um refúgio para quem quer fugir da bagunça das ilhas mais populares. Uma viajante da França não teve dúvidas na hora de escolher sua favorita. A minha ilha favorita foi Koh Tao, porque é perfeita para mergulho. Ou seja, se você quer ver corais, peixes e quem sabe até um tubarãozinho, calma. Eles são pequenos e inofensivos, pelo menos é o que dizem. Esse é o destino certo. Agora, se você prefere um lugar com mais movimento, pode ser que Koh Tao seja calma demais para o seu gosto. Então, vamos para a próxima opção. Se Koh Tao é para quem quer contemplação e peixinhos, Koh Phangan é para quem quer festa. Essa é a ilha do lendário Full Moon Party, um evento onde milhares de pessoas dançam na praia, cobertas de tinta neon, bebendo baldes de álcool duvidoso e tomando decisões questionáveis que rendem boas histórias e algumas ressacas colossais. Um turista alemão resumiu bem o espírito do lugar. Se você quer um pouco mais de ação, Koh Phangan é perfeita para festa e conhecer gente nova. Agora, se você é do tipo que dorme cedo e gosta de silêncio, talvez essa não seja a melhor opção. Mas se a ideia é dançar na areia até o sol nascer, esse é o lugar certo. Se você gosta de praias, mas também curte uma boa aventura, Railay Beach pode ser a escolha ideal. Além das águas cristalinas, esse lugar é conhecido pelas suas falésias gigantes, perfeitas para escaladores. Uma viajante da Estônia se apaixonou pelo visual. Subi o Dragon Crest Mountain antes do nascer do sol e foi a vista mais linda da minha vida. Mas além das montanhas e do mar, Railay Beach tem um detalhe que muita gente esquece de mencionar: os macacos. Eles são pequenos, fofos e especialistas em furtos. Se você der bobeira, eles vão roubar seu lanche, seus óculos e, dependendo da sua distração, até a dignidade, se é que me entende. É bom não deixarem eles chegarem perto, pois muitos turistas são mordidos. Recentemente, uma turista brasileira relatou que gastou mais de R$ 4.000 em tratamento após ser mordida por um macaco. Esse valor incluiu a aplicação de imunoglobulina antirrábica, que acelera o processo de imunização. Além disso, ela precisou tomar mais doses da vacina em outros países, o que acarretou em custos adicionais. Uma turista da Alemanha teve sua experiência com eles. Eu não gostei de Maya Bay e não gosto de macacos. Então, se for para Railay, guarde tudo bem fechado e lembre-se de que eles são fofos até o momento em que você percebe que ficou sem o seu café da manhã. Se você já ouviu falar de Chiang Mai e não deu muita atenção, saiba que talvez esteja perdendo um dos lugares mais incríveis da Tailândia.
Diferente das praias do sul, essa cidade no norte tem templos impressionantes, montanhas e um clima bem mais tranquilo. Uma viajante da Dinamarca preferiu essa vibe menos turística. O norte da Tailândia é completamente diferente. Chiang Mai tem templos incríveis e menos turistas. Aqui, ao invés de festas na areia, o que você encontra são monges andando pelas ruas, mercados noturnos cheios de comidas incríveis e trilhas que levam a cachoeiras escondidas. Se você é do time que prefere uma experiência mais autêntica, esse pode ser o seu lugar. Depois de todas essas opiniões, fica a pergunta: qual é o melhor lugar da Tailândia? A resposta é: depende. O que todos esses lugares têm em comum é que são incríveis à sua maneira. Mas sempre vale lembrar, a experiência que você vai ter depende do seu estilo de viagem. Se chegar esperando um paraíso intocado e encontrar um monte de turistas tirando selfies, pode ser frustrante. Mas se estiver aberto para aproveitar cada momento, qualquer lugar pode se tornar inesquecível. E ainda vou falar sobre uma das partes mais interessantes e às vezes complicadas de viajar: as diferenças culturais e como cada turista enxerga a própria terra natal depois de passar um tempo na Tailândia. Porque uma coisa é certa: depois de viver tudo isso, ninguém volta para casa do mesmo jeito que chegou. Opa! Se você está curtindo esse tour pela Tailândia e já está gostando, faz o seguinte: compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que vai chegar aqui e só viver um conto de fadas, mas tem grandes chances de acordar no dia seguinte negociando o resgate dos óculos com um macaco ou tentando entender como fui parar no quarto de uma ladyboy. Assim o YouTube entende o recado e espalha essa maravilha para mais gente. Beleza? Tamo junto. Viajar para um lugar completamente diferente do seu sempre traz aquele momento de reflexão. No começo, tudo parece incrível, mas depois de um tempo, você começa a notar as pequenas diferenças e a comparar com a sua própria cultura. Algumas dessas comparações são positivas, outras, nem tanto. Na Tailândia, os turistas descobrem coisas que nunca tinham parado para pensar sobre seus próprios países. E depois de um tempo aqui, muitos começam a questionar se realmente querem voltar para casa. Se tem uma coisa que os europeus sentem falta quando saem do próprio continente, é o sistema de saúde pública. Para quem está acostumado a hospitais acessíveis e consultas sem precisar vender um rim, viajar para um lugar onde cada atendimento pode custar uma fortuna é um choque de realidade. Um turista da Finlândia comentou sobre isso: a melhor coisa sobre a Finlândia? Saúde gratuita. Aqui, se você precisa de um hospital, melhor torcer para não precisar pagar muito caro. Já uma viajante da Dinamarca percebeu a mesma coisa. Nós pagamos muitos impostos na Dinamarca, mas pelo menos a saúde é excelente. Depois de viajar, vi que isso faz diferença. Ou seja, viajar faz você perceber que os impostos do seu país podem ser altos, mas pelo menos garantem que um tombo de moto não vai te deixar falido. Já no Brasil, você paga mais imposto e recebe uma abóbora com promessa de picanha. Na Tailândia, as pessoas levam a vida de um jeito mais leve. Ninguém parece estar correndo desesperado para o trabalho. Ninguém parece estar eternamente irritado porque o ônibus atrasou 3 minutos. Tudo é mais devagar. Às vezes até demais para quem vem de um país onde tudo precisa funcionar na hora certa. Um turista da Inglaterra notou essa diferença logo de cara. Na Tailândia, as pessoas parecem felizes o tempo todo. No Reino Unido, todo mundo vive reclamando. Uma viajante da Noruega também sentiu esse contraste. As pessoas aqui são tão abertas e simpáticas. Na Noruega, todo mundo é mais fechado e fala menos. Basicamente, se no seu país as pessoas vivem apressadas e de cara fechada, a Tailândia vai parecer um experimento social onde a felicidade é obrigatória. Se tem uma coisa que impressiona os turistas na Tailândia, é a educação dos tailandeses. Aqui, as pessoas sempre agradecem, fazem pequenas reverências e são incrivelmente gentis, mesmo quando tem que te dar uma informação negativa. Uma viajante da Suécia percebeu o contraste. Na Tailândia, todo mundo é educado e se curva quando agradece. Na Suécia, ninguém nem olha para você. Outro turista da Holanda notou o mesmo. Aqui, as pessoas fazem questão de ser gentis.
No meu país, ninguém se importa. Depois de um tempo na Tailândia, voltar para casa e perceber que as pessoas nem fazem questão de responder um simples obrigado pode ser um choque difícil de engolir. Sabe aquele momento em que você paga $3 por um prato incrível de pad thai e percebe que no seu país esse valor mal compra um café? Pois é, muitos turistas saem da Tailândia completamente revoltados com o custo de vida nos seus próprios países. Uma viajante da Bélgica ficou surpresa com a diferença de preços. Comer na Tailândia é tão barato que eu não quero mais voltar para casa. Uma turista da França foi ainda mais direta. Na França, um jantar pode custar uma fortuna. Aqui é possível comer bem gastando pouco. A experiência de pagar barato por boas refeições faz com que muita gente comece a repensar os preços absurdos que aceita pagar no dia a dia. Se por um lado o trânsito na Tailândia pode ser caótico, por outro, ele tem uma coisa que muita gente nota depois de um tempo. Aqui, as pessoas podem dirigir de maneira maluca, mas ninguém parece estar com pressa para brigar no trânsito. Uma turista da Suíça notou essa diferença logo de cara. Na Tailândia, as pessoas dirigem como se estivessem em um videogame, mas ninguém parece estressado. Na Suíça, todo mundo está pronto para discutir no trânsito. Outro viajante da Alemanha percebeu que o caos aqui é, de certa forma, mais pacífico. No meu país, as regras são seguidas, mas se alguém errar, todo mundo fica bravo. Aqui, as regras são flexíveis, mas ninguém se estressa. A Tailândia prova que o trânsito pode ser caótico e, ao mesmo tempo, pacífico. Talvez essa seja uma lição que muitos turistas gostariam de levar para casa. Depois de passar um tempo na Tailândia, muita gente começa a repensar sua vida no país de origem. Alguns sentem falta da organização, da segurança ou dos serviços públicos de qualidade. Mas muitos se perguntam se não seria melhor trocar tudo isso por uma vida mais simples, menos estressante e com comida barata. Uma viajante da Alemanha foi bem sincera sobre isso. Eu amo a minha casa, mas não gosto da ideia de voltar para um trabalho de 9 horas por dia. Outro turista da Lituânia também ficou pensativo. Aqui é mais barato, as pessoas são mais felizes e o clima é melhor. Eu realmente quero voltar para casa? A verdade é que a Tailândia tem esse efeito. Faz você olhar para a sua própria vida e se perguntar se não está complicando as coisas mais do que deveria. Agora vou falar sobre as melhores dicas dos viajantes para aproveitar a Tailândia ao máximo e evitar perrengues desnecessários. Porque uma coisa é certa, todo mundo que passou por aqui aprendeu alguma coisa, seja da maneira fácil ou da maneira difícil. E falando em histórias, a seguir vou falar sobre as situações mais bizarras, engraçadas e inusitadas que os turistas viveram na Tailândia. Porque uma coisa é certa, ninguém sai desse país sem pelo menos um perrengue memorável para lembrar depois. Se tem uma coisa que todo viajante ganha depois de uma temporada na Tailândia, além de um vício incontrolável em pad thai e uma nova tolerância para comida apimentada, são histórias surreais. Porque a Tailândia é aquele tipo de lugar onde, num dia, você está numa praia paradisíaca vivendo um sonho e no outro está negociando um resgate com um macaco que roubou seus óculos de sol. E como não há melhor maneira de entender um país do que através das experiências de quem já passou por ele, reunimos aqui os relatos mais inesperados, absurdos e hilários que os viajantes compartilharam. Tuk-tuks na Tailândia são uma experiência à parte. Baratos, rápidos e, às vezes, uma verdadeira roleta russa. Um turista inglês achou que estava pegando um simples transporte até um templo e acabou em um passeio exclusivo por lojas de joias e alfaiates que ele nunca pediu. O motorista jurou que era um desvio rápido, mas 3 lojas depois eu percebi que tinha caído no golpe clássico do tuk-tuk. Moral da história: se um motorista oferecer um preço absurdamente barato e disser que te leva em um tour especial, já sabe que vai terminar o dia olhando ternos que nunca quis comprar. Quem já visitou Monkey Beach ou qualquer templo cheio de macacos sabe que esses bichos têm mestrado em crimes de oportunidade. Eles são rápidos, furtivos e sem vergonha na cara. Uma turista alemã aprendeu isso da pior forma. Fiquei 5 minutos olhando para o mar e, quando viro,
Meu suco de manga estava nas mãos de um macaco. Ele ainda olhou para mim e bebeu na minha frente, sem culpa nenhuma. Dica para os desavisados: não ande com comida visível. Segure bem seus pertences. Se um macaco roubar algo seu, aceite a derrota. Não tem negociação. Na Tailândia, entrar nos templos significa tirar os sapatos. Simples, certo? Bom, para uma viajante francesa foi mais complicado do que parecia. Deixei meus sapatos do lado de fora de um templo e, quando voltei, tinham sumido. Passei o resto do dia andando descalça pelas ruas de Bangkok. Será que alguém pegou os sapatos por engano? Ou será que foi um golpe avançado de algum tailandês vendendo sapatos novos na esquina? Nunca saberemos. Dica: se seus sapatos são minimamente bonitos, guarde na mochila ou pelo menos deixe perto de outros parecidos para não chamar atenção. As festas na Tailândia são lendárias, especialmente em lugares como Koh Phangan e Phuket. Mas para um viajante sueco, a Full Moon Party foi uma experiência um pouco mais intensa do que ele esperava. Acordei num colchão na areia, com um balde de bebida ao lado e um cachorro dormindo no meu pé. Até hoje não sei como cheguei lá. Conclusão: se você vai para uma festa na Tailândia, estabeleça um plano para voltar para casa antes que a noite vire uma novela de mistério. Se você perguntar a um tailandês se um prato é apimentado e ele disser só um pouco, prepare-se. O que eles consideram leve pode fazer até o paladar mais resistente suar frio. Um viajante holandês subestimou o poder da pimenta tailandesa. Pedi um prato não muito apimentado e depois da primeira garfada eu já estava suando e enxugando as lágrimas. O garçom riu e trouxe leite para ajudar. A verdade é que a pimenta aqui não está para brincadeira. Melhor não subestimar. Massagem na Tailândia é barata e uma experiência obrigatória. Mas um viajante dinamarquês aprendeu que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. Uma mulher me abordou na rua e ofereceu uma massagem gratuita para testar um novo tipo de técnica. Ingenuamente, aceitei. 15 minutos depois, ela pediu 800 bahts e eu não fazia ideia de como dizer não. Dica: se alguém te oferecer algo de graça na Tailândia, já pode considerar que vai pagar no final. Táxis na Tailândia podem ser um desafio à parte. Entre os que se recusam a ligar o taxímetro e os que fingem não entender para onde você quer ir, tem sempre espaço para uma história inusitada. Uma viajante belga compartilhou sua confusão. Pedi para ir para o aeroporto e meia hora depois percebi que o motorista estava me levando para um mercado. Ele achou que eu queria fazer compras antes do voo. Lição do dia: sempre confirme o destino mais de uma vez e, se possível, tenha o Google Maps aberto. Muita gente viaja para a Tailândia em busca da foto perfeita. Aquele clique cinematográfico em uma praia paradisíaca ou numa cachoeira impressionante. Mas às vezes a tentativa de tirar uma foto digna de Instagram termina em fiasco. Uma viajante da Noruega compartilhou seu momento de glória. Tentei fazer uma pose na beira de um barco para tirar uma foto incrível. Escorreguei e caí direto na água com celular e tudo. O barco inteiro riu de mim. Moral da história: pense duas vezes antes de arriscar sua dignidade por uma foto. Ou seja, na Tailândia, você sempre volta com uma boa história. Se tem uma coisa garantida para qualquer turista na Tailândia, é que ninguém sai daqui sem pelo menos uma história para contar. Seja um tuk-tuk que virou tour de compras, um macaco ladrão, ou uma noite de festa que acabou conhecendo uma ladyboy sem explicação, as histórias fazem parte da experiência. E é isso que torna viajar para a Tailândia tão inesquecível. Você pode planejar tudo nos mínimos detalhes, mas sempre vai acontecer algo inesperado. E, no final das contas, são esses momentos que fazem a viagem valer a pena. Ei, pessoal, deixa aí nos comentários a palavra Tailândia, isso ajuda demais. E já que você chegou até aqui, eu tenho certeza que vai gostar desse vídeo que está aparecendo na tela com mais histórias incríveis. Valeu, rapaziada, e até mais!